Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, eventos proféticos estão se desenrolando ao seu redor de uma forma que talvez você jamais imaginou. Os sinais que Jesus Cristo nos advertiu há 2000 anos não são apenas promessas distantes de um futuro incerto. Eles estão acontecendo agora, hoje, nesta hora, e você pode estar perdendo os mais importantes deles por não saber onde olhar. O que vou revelar nas próximas palavras pode mudar completamente sua compreensão sobre o tempo em que vivemos e sobre quão próximos estamos do maior evento da história humana desde a ressurreição de nosso Salvador. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque as revelações que compartilho aqui não são encontradas em qualquer lugar, e você não pode se dar ao luxo de perder as próximas. Há mais de 2000 anos, nas colinas da Judeia, um grupo de discípulos fez a Jesus uma pergunta que ecoaria através dos séculos e chegaria até os nossos dias com uma relevância assombrosa. No Evangelho de Mateus capítulo 24 versículos 3 a 14, eles se aproximaram do Mestre e perguntaram: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A resposta de Jesus não foi apenas uma profecia para os discípulos daquela época, foi um mapa detalhado para nossa geração, um manual de instruções para reconhecermos os tempos em que vivemos. Cristo começou sua resposta com uma advertência solene que deveria fazer cada um de nós tremer: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Estas palavras carregam um peso profético extraordinário quando observamos o mundo ao nosso redor hoje. Vivemos em uma era de engano sem precedentes, onde a verdade é distorcida, onde o bem é chamado de mal e o mal de bem, exatamente como profetizou Isaías capítulo 5 versículo 20. O primeiro sinal que Jesus apresentou foi o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olhem ao redor de nossa nação brasileira, de nosso mundo contemporâneo. Quantos líderes religiosos se apresentam com pretensões messiânicas? Quantos prometem salvação através de métodos que contradizem a simplicidade do Evangelho? Este sinal não se manifesta apenas em figuras obviamente heréticas, mas também na sutil distorção da mensagem de Cristo, transformando o Evangelho em uma ferramenta de enriquecimento pessoal ou poder político. Mas Jesus não parou por aí. Ele continuou: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Quando foi a última vez que você ligou as notícias e não ouviu sobre conflitos, tensões internacionais, ameaças de guerra? O mundo nunca esteve tão armado, tão próximo de conflitos devastadores. As potências mundiais acumulam armas de destruição em massa, enquanto pequenos conflitos regionais eclodem como fogo em palha seca. A Ucrânia, o Oriente Médio, as tensões no Mar do Sul da China, não são apenas notícias passageiras, são cumprimentos proféticos diante de nossos olhos. Mas vede que não vos turbeis, continuou o Senhor, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aqui está uma verdade profunda que muitos cristãos ignoram: esses sinais não são motivo para desespero, mas para esperança. Eles são marcos no caminho, indicações de que nos aproximamos do glorioso momento em que Cristo retornará para buscar sua igreja. O terceiro sinal é ainda mais impressionante quando observamos nossa época: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Reflita comigo sobre os últimos 5 anos. Quantas pandemias globais enfrentamos? Quantos desastres naturais de proporções catastróficas testemunhamos? O Brasil experimentou secas devastadoras em algumas regiões enquanto outras enfrentavam enchentes históricas. Terremotos têm ocorrido em frequência e intensidade crescentes ao redor do mundo. Mas há algo ainda mais profundo nesta profecia que poucos percebem. A palavra grega traduzida como fomes não se refere apenas à escassez de alimento físico, mas também à fome espiritual. Amós capítulo 8 versículos 11 a 12 profetizou: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vivemos esta realidade agora. Em meio à abundância de informação religiosa, há uma fome desesperadora pela verdadeira palavra de Deus. O versículo 12 de Mateus 24 revela algo que deveria fazer cada cristão verdadeiro parar e refletir. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Observem as famílias ao redor de vocês. Vejam como o amor conjugal tem sido substituído por conveniência. Notem como o amor pelos filhos tem sido terceirizado para instituições, dispositivos eletrônicos e entretenimentos vazios. O amor genuíno, aquele que caracterizava as primeiras comunidades cristãs,
está se tornando uma raridade preciosa. A iniquidade se multiplica de formas que nossos antepassados jamais poderiam imaginar. A corrupção política não é mais uma exceção, mas quase uma expectativa. A imoralidade é celebrada em praças públicas, nas telas de televisão, nas plataformas digitais. O que antes era sussurrado nas sombras agora é gritado com orgulho nas avenidas principais de nossas cidades. Mas aqui está a promessa que sustenta nossa esperança, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Esta não é uma promessa condicional baseada em nossas obras, mas uma garantia divina para aqueles que permanecem firmes na fé. A salvação não depende de nossa capacidade de perseverar, mas da fidelidade daquele que nos chamou. O versículo 14 traz uma das profecias mais extraordinárias de todas, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pela primeira vez na história humana, temos a capacidade tecnológica de cumprir literalmente esta profecia. A internet, os satélites, a tradução instantânea, ferramentas que Deus providencialmente colocou em nossas mãos para alcançar cada tribo, língua e nação. Mas não devemos nos enganar pensando que podemos determinar o momento exato do arrebatamento. O próprio Jesus foi claro em Mateus capítulo 24 versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Qualquer pessoa que afirme conhecer a data específica do arrebatamento está contradizendo diretamente as palavras de Cristo. O que podemos e devemos fazer é reconhecer a estação. Lucas capítulo 21 versículos 28 a 31 nos ensina: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. A figueira, símbolo profético de Israel, rebrotou em 1948 quando a nação judaica foi reestabelecida após quase 2000 anos de dispersão. Esta geração que testemunhou o renascimento de Israel está vendo também todos os outros sinais se cumprindo simultaneamente. Não é coincidência, é cumprimento profético. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 a 17 nos dá uma visão gloriosa do que está por vir, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Este evento não será secreto ou silencioso. Haverá alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Será o momento mais glorioso da história humana, quando a Igreja finalmente se encontrará com seu noivo celestial. Os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, como nos ensina 1 Coríntios capítulo 15 versículo 52. Mas enquanto aguardamos este momento glorioso, temos responsabilidades. 2 Pedro capítulo 3 versículos 10 a 12 nos exorta: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Havendo, pois, de ser todas essas coisas assim desfeitas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. A pergunta ressoa através dos séculos e chega até nós: que pessoas nos convém ser? A resposta não é complexa, mas é radical. Devemos viver em santidade, não por legalismo, mas por amor. Devemos estar em constante vigilância, não por paranoia, mas por expectativa alegre. Devemos proclamar o Evangelho, não por obrigação, mas por gratidão. Tiago capítulo 5 versículos 7 a 8 nos encoraja: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serodia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. A chuva temporã e serodia representam os dois grandes derramamentos do Espírito Santo, um no Pentecostes, marcando o início da era da Igreja, e outro nos últimos dias, preparando a noiva para o encontro com o noivo. Estamos vivenciando esta segunda chuva agora. O mover do Espírito Santo tem se intensificado ao redor do mundo, preparando corações, despertando a Igreja adormecida, trazendo avivamento onde há sede espiritual genuína.
Apocalipse capítulo 3 versículos 20 a 21 contém uma das promessas mais preciosas para nossa geração: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele, comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus está à porta. Não apenas a porta do mundo, mas a porta de cada coração individual. Ele não força a entrada, mas bate pacientemente, aguardando que abramos. Para aqueles que abrirem, há uma promessa de comunhão íntima e de vitória compartilhada. Os sinais estão por toda parte para aqueles que têm olhos para ver. A apostasia cresce nas igrejas, onde doutrinas humanas substituem a simplicidade do Evangelho. As catástrofes naturais se intensificam e se tornam mais frequentes. A imoralidade é legalizada e celebrada. Israel está de volta à sua terra, cercado de inimigos, mas protegido pelo braço do Todo-Poderoso. A tecnologia permite a pregação global do Evangelho como nunca antes na história. Estes não são sinais vagos ou interpretações forçadas. São cumprimentos literais de profecias específicas dadas há milênios. A precisão é sobrenatural, a sincronização é divina, o timing é perfeito. Mas lembrem-se, o arrebatamento não é o fim, é o começo. É o início da eternidade com Cristo, é o momento em que a esperança se torna realidade visível, é quando a fé se transforma em visão gloriosa. Filipenses capítulo 3 versículos 20 a 21 declara: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nossa cidadania é celestial. Somos estrangeiros e peregrinos nesta terra, aguardando a pátria verdadeira. E quando Cristo retornar, estes corpos mortais, sujeitos à doença, ao envelhecimento, à dor e à morte, serão instantaneamente transformados em corpos glorificados, semelhantes ao corpo ressurreto de nosso Salvador. 1 João capítulo 3 versículos 2 a 3 nos diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A esperança do arrebatamento não é uma fantasia escapista, mas uma realidade purificadora. Aqueles que verdadeiramente creem na proximidade da volta de Cristo vivem de maneira diferente. Suas prioridades se alinham com as prioridades eternas. Seus investimentos são feitos no reino que não pode ser abalado. 2 Coríntios capítulo 5 versículos 1 a 2 expressa o anseio do coração regenerado, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E, por isso, também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Há um gemido no coração de todo verdadeiro cristão, um anseio profundo pela redenção completa, pela transformação final, pelo encontro definitivo com o amado de nossa alma. Este gemido não é descontentamento com a vida presente, mas fome da vida verdadeira que está por vir. Os sinais que Jesus profetizou não são apenas marcos históricos, são convites pessoais. Cada terremoto é uma lembrança da fragilidade desta terra. Cada conflito internacional é um lembrete de que a paz verdadeira só virá com o príncipe da paz. Cada sinal de corrupção moral é um chamado à santidade pessoal. Hebreus capítulo 10 versículos 24 a 25 nos exorta: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. À medida que o dia se aproxima, nossa comunhão deve se intensificar, nosso amor deve crescer, nossas boas obras devem se multiplicar. Não por legalismo, mas por amor. Não por obrigação, mas por gratidão. Não por medo, mas por esperança. A igreja verdadeira está se preparando como uma noiva se prepara para seu casamento. Está se purificando, se embelezando, se santificando para o grande encontro. Apocalipse capítulo 19 versículos 7 a 8 declara: regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. As justiças dos santos, não as próprias justiças humanas, mas as obras realizadas em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus. Estas são as vestes nupciais da Igreja,
tecidas através de uma vida de obediência amorosa e serviço sacrificial. O tempo é curto, a oportunidade é preciosa, a responsabilidade é grande. Cada dia que passa sem proclamarmos o Evangelho é um dia perdido na eternidade. Cada alma que não alcançamos com a mensagem de salvação é uma oportunidade que pode não retornar. Mas também lembrem-se de que nossa esperança não está fundamentada em nossa capacidade de interpretar sinais ou de viver perfeitamente. Nossa esperança está firmada na promessa inabalável daquele que não pode mentir. Cristo disse que voltaria, e ele voltará. Cristo prometeu que nos levaria para estar com ele para sempre, e ele cumprirá esta promessa. Enquanto aguardamos, vivamos com intensidade espiritual, com propósito eterno, com amor sacrificial. Que cada manhã que despertamos seja recebida como uma nova oportunidade de servir ao reino. Que cada noite que dormimos seja com a expectativa de que talvez não precisemos despertar nesta terra, mas nas glórias celestiais. Os sinais estão aí. O tempo está próximo. O noivo vem buscar sua noiva. A pergunta que permanece é: estamos prontos? Estamos realmente preparados para este encontro que mudará tudo para sempre? Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que vivemos, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que se revelam em nossos dias. E se o Senhor tocou seu coração durante esta mensagem, se você sentiu o mover do Espírito Santo confirmando essas verdades em seu espírito, e se você deseja ser uma bênção para a continuidade deste ministério de revelação profética, deixe um valeu demais nos comentários. Se de coração você sente o desejo de contribuir com uma ajuda de fé para que possamos continuar levando a palavra de Deus aos quatro cantos do Brasil, faça-o com alegria, sabendo que sua semente será multiplicada nos céus. Mas façam isto somente se sentirem em seus corações o genuíno desejo de contribuir, pois Deus ama ao que dá com alegria. Que o Senhor os abençoe e os guarde até aquele grande dia. Amém e amém.